Olá, sou a Bárbara para mais um vídeo aqui para o canal Gabinete Caligari. Eu tô meio em falta, né, por aqui, porque eu tento manter uma rotina de postar vídeo pelo menos de 15 em 15 dias, e tem 3 ou semanas, ou de repente 4, até um mês que eu não posto nada. Enfim, tá tudo muito corrido. Também eu não, como tá tudo corrido, eu não tenho tido tempo para sentar, pensar no tema, tentar conectar os assuntos. Então, ao mesmo tempo, ao longo desse último mês, na verdade, ao longo dos 2 últimos meses, eu acabei acompanhando algumas séries que, apesar delas serem muito diferentes uma das outras, comecei a perceber que tinha ali uma coisa que casava, que eu quero falar aqui. E mais recentemente, sobretudo nas últimas semanas, eu acabei juntando esse mesmo tema que eu vi nessas 3 séries norte-americanas, em cinema aqui no Brasil e peças de teatro no Rio de Janeiro, que é onde eu tô. E vou deixar para comentar isso um pouco mais para o final. E o que é esse assunto que eu vou nessa saladona aí que tem seriado enlatado com filme nacional, com peça teatral? É, é como a gente anda vendo, né? Aqui eu tô falando uma gente, mas eles andam vendo, quem tá criando anda vendo, seja para que formato for, esses novos tempos estranhos, né, que a gente está vivendo politicamente e que tem mudado muito as nossas relações em todos os níveis, né? Pessoal, político na vida, divisão de mundo, como a gente vê o outro, sobretudo nos anos Trump lá fora e nos anos Bolsonaro aqui, né? Esse fantasma de um regime protofascista que nos assustou, mas ainda não nos abandonou, porque ele ainda não, essa ameaça ainda não foi derrotada, e dos anos duríssimos, né, que a gente aqui no Brasil e a galera democrata lá nos Estados Unidos passou, tendo uma pandemia e tendo 2 monstros, né, no poder, desgovernando a condução do país em meio a essa tragédia e favorecendo com que mais pessoas morressem nesse horror, né? Enfim, e a arte e mesmo o entretenimento acabam sendo, de certa forma, e que bom, né? Contaminados por isso, né? Seja de maneira direta, falando diretamente sobre o assunto, seja de maneira simbólica, né? Então, eu vou falar de 3 séries, 2 delas estão para sair de suas plataformas que agora as abrigam, então se vocês quiserem assistir tem que dar uma corridinha. Uma delas sai agora, dia 1º, da HBO Max, e são quase 50 episódios, se eu não me engano. A outra é por volta disso também, mas demora mais um pouquinho na Amazon Prime, eu acho que fica mais um mês, mais 40 dias. A da Amazon Prime, que tá na Amazon Prime, é melhor, tá, gente? A outra é muito boboca, mas entra aqui nesse contexto aqui que eu quero falar. Mas vou começar a falar de uma nova, que deu até certo buchicho. Talvez não tenha dado o buchicho esperado, mas deu um certo buchicho, da HBO Max. É uma minissérie chamada Os Encanadores da Casa Branca. Ela foi dirigido e pensado pelo David Mendel e escrito pelo Alex Gregory e o Peter Hui. Os 3 eram... O David Mendel, na verdade, era o showrunner da série VIP, com a Julia Louis-Dreyfus, né, que ficou muito famosa para qualquer um que acompanha, gosta de acompanhar a série, seriado, por ser Elaine do Seinfeld, e que anos depois fez uma série chamada Old Christine, que não é todo mundo que gosta, eu acho muito engraçado, mas ela volta ao reconhecimento quando faz a Celina em VIP, que ela faz a vice-presidente dos Estados Unidos, e a trupe dela, né? Os assessores, enfim, todo mundo é muito atrapalhado, muito burro, muito
surrealmente. É uma comédia, né? Uma comédia, descaradamente comédia, uma sitcom, com muito humor. Aqueles personagens não deveriam, pelo menos, ser próximos ao real, é, mas ao longo dos anos e conforme a ameaça Trump foi se aproximando, esses personagens acabaram ficando bizarramente semelhantes ao real. Tão bizarramente semelhante ao real que o David Mendel resolve terminar a série, porque ele vê que estava difícil competir, né? Fazer humor com algo que estava tão parecido com aquilo que ele escrevia ao longo dos anos, de fato no poder, né? Dessa forma, o VIP funcionou desgraçadamente como uma dessas séries oráculos que às vezes eu comento aqui, né? Que quando a arte, o entretenimento, né? Enfim, a contação de história prevê algo que vai acontecer, seja de maneira simbólica, seja de maneira literal. Talvez o VIP fazendo comédia tenha previsto de maneira literal demais. Aí o David Mendel se desencanta e põe fim a uma série que vinha com muito sucesso. A Julia Louis-Dreyfus ganhava todos os prêmios de melhor atriz. Eventualmente a série recebia também, levava uma lavada nas premiações de roteiro. Os roteiros são excelentes, enfim. E aí agora, mais recentemente, alguns anos depois de ter acabado o VIP e tendo passado o trauma do Trump, apesar de que a gente sabe que não passou muito bem, né? Que ainda é um fantasma, uma ameaça aí presente, ele resolve fazer, e aí ele resolve fazer uma série de época baseada numa história, num acontecimento real, né, que é sobre a galera que invadiu lá e pensou, né, e planejou o que veio a ser o escândalo do Watergate, né? Watergate, os dois funcionários da Casa Branca que foram contratados para atrapalhar a eleição a eleição e a fama do candidato democrata que iria concorrer com Nixon, e eles acabam tendo a excelente ideia de grampear o comitê, né, desse candidato a presidente. Acho que nem era candidato a presidente, era das primárias, eu não lembro agora direito. Mas enfim, e que acontecia no hotel do Watergate, e eles são descobertos, e isso à época vira um grandíssimo escândalo que culmina com a renúncia do Nixon. E essas duas figuras, que é um ex-agente do FBI e um ex-agente da CIA, eles são assim, tipo. Eles são personagens trágicos, mas cômicos também, né, sabe? Completamente perversos, completamente insanos, mas surrealmente burros, idiotas, atrapalhados e enfim, e aí por isso é uma série que retrata essa época, mas que tá falando muito dos dias atuais, né? Porque a gente tem aí uma extrema-direita atuante, tanto aqui quanto lá, mas que quando você vê de perto é bizarro a inépcia, né? A incompetência deles, né? Vide as lavar, por exemplo, fazendo um retrato do que está acontecendo aqui no Brasil, as lavadas que essa galera tem tomado nessas CPIs, né, do Flávio Dino, desse professor da UNB essa semana que foi lá, enfim, do Silvio Almeida, e em paralelo a isso todo o escândalo, né, lá do CID que está acontecendo, as mensagens que estão sendo postas a público, né, que eles trocavam, é tudo muito enrolado, tudo muito bizarramente atrapalhado, né, que a gente chega a questionar se é verdade mesmo essa capacidade, esse nível de atrapalhamento, né, enfim, de uma maneira bastante trágica aqui no Brasil, o
Ai, meu Deus, graças a Deus esqueci o nome dele, mas o ex-ministro da Saúde, né, pensando logística, não entendendo nada de logística e escambando lá para aquele Pazuello, naquele desastre em Manaus, enfim, são pessoas muito incompetentes, né? Burras e incompetentes. E os encanadores da Casa Branca, eles se autodenominavam assim, o grupo, né? É, porque eles iam cuidar, né, do encanamento da Casa Branca de uma maneira metafórica. É, eles são essas pessoas, eles são idiotas, né? É, e tanto que o que eles vão fazendo, o que eles fazem antes, eles oferecem vários tipos de sabotagens para essa campanha desse democrata e uma sugestão mais insana, perversa, descolada da realidade, inconstitucional, descaradamente, eles se acham no direito de fazer do que a outra, se dizem nacionalistas, defensores, patriotas, é, orgulhosos, homens de bem. Um deles, que eu esqueci o nome das figuras reais, esqueci de anotar aqui, ato grave aqui, mas enfim, só hoje em dia abrir no Google para dar uma olhada. Mas tem talvez o menos radical, que é o que vem da CIA, Woody Harrelson, que é o Woody Harrelson que faz, e o mais radical que vem do FBI, que é o ator Justin Theroux. Esse personagem que é o mais radical, né, que é uma pessoa de fato que existiu, baseada nele, ainda por cima tinha uma admiração esquisita pelo Hitler e pelo nazismo, e enfim, o Woody Harrelson, ele era um pouco nesse sentido mais pé no chão, era mais aproveitador, né? Ele queria ali se aproveitar, de certa forma, das benesses de ter um alto cargo, e que a gente também vê no bolsonarismo, né? Aquele que só quer dar a carteirada e quer usufruir do dinheiro, enfim, o personagem dele é sócio de 4 clubes de luxo para frequentar com a família. Ele gosta ali de ter o poder através desses status, escreveu livro, gosta de vangloriar dos livros que escreveu sob pseudônimo de romances com o personagem que é agente da CIA também, enfim, e ninguém pode saber que ele é o pseudônimo, mas ele se vangloria e aí acaba falando nos momentos mais inoportunos, acaba deixando claro que ele é esse escritor, enfim, um grande vaidoso aí nesse sentido. E o Justin Theroux, que é o mais perigoso, porque ele realmente acredita de fato. Ele acredita de fato que os Estados Unidos estão ante uma grande ameaça comunista e que ele, como patriota, deve fazer tudo, qualquer coisa, vale qualquer coisa para proteger o Nixon, para proteger a pátria, para proteger os Estados Unidos, enfim, desse grande fantasma aí que o ameaça. E a série é bem divertida, o roteiro é muito bom, a série é muito bem conduzida. Tem alguns pontos que o David Mendel ele só dirige, né? Quem escreve é o Alex Gregory e o Peter Hui, que faziam parte da mesa de roteiro do David Mendel no VIP, mas não eram os roteiristas principais como ele. Aqui os dois são os criadores e chefes de roteiro, né? Chefes da mesa de roteiro, tem outros colaboradores também. São 5 episódios. Eu acho, particularmente, assim, como defeito da série, que o David Mendel, ele não soube o que fazer sendo uma história real. E aí eu acho que tem alguns probleminhas de direção de ator mesmo. Os atores todos, eles estão todos sensacionais, mas existe um descompasso de atuação, por exemplo, inclusive entre os dois personagens centrais. O Woody Harrelson, ele que para mim é o meu favorito da série, ele é o máximo, né? E ele nessa série tá muito, muito bem, mas assim, ele
sabe que o personagem dele é patético, sabe do ridículo das coisas que o personagem dele faz, mas ele interpreta esse personagem com uma certa naturalidade, e acreditando nesse personagem, né? Ele faz um tipo de interpretação que você vê que o ator está acreditando naquele personagem. E que, para esse tipo de obra, eu acho mais interessante. O Justin Theroux tá ótimo também, tá excelente, mas ele já vem com outro tipo de caracterização mais pesada mesmo. Você vê que ele tá com bigode postiço, você vê que ele tá com peruca, é tudo muito artificial, e a interpretação dele é nítido que o ator despreza o personagem. É muito nítido isso. Então é muito caricato demais para uma série que se diz ser com certas liberdades, mas baseadas numa história real e com personagens reais. E aí eu acho que há sempre um descompasso quando os dois estão juntos, que é quase a série inteira, porque são dois tipos de interpretação. Eu acho que o David Mendel ficou encantado com o trabalho dos dois, que é realmente incrível, mas esqueceu de impor ali uma unidade. E aí, por exemplo, tem a mulher do Woody Harrelson, que é uma personagem, inclusive, excelente. Opa, minha gatinha quer participar aqui. Interpretada pela Lena Headey, né, que fez a Cersei no Game of Thrones, ficou super famosa, tá bem diferente. Eu não conhecia o trabalho dela antes, se mostrou uma ótima atriz, porque é uma personagem completamente diferente. É também uma ex-agente que abandona a CIA para virar uma dona de casa, mas ela é a voz da razão. Ela é muito mais inteligente do que ele, ela é muito mais estratégica do que ele. Ela, quando ele faz coisa realmente errada, ela dá uns puxões de orelha. Ela é democrata, no sentido não do partido, mas de ser uma pessoa que defende de fato a democracia e acha que os fins não justificam os meios, não da maneira que ele faz, né? Imagina, sendo uma ex-agente da CIA, ela, claro que ela faz coisas bem duvidosas eticamente, mas ela tem uma certa postura um pouco mais sã mesmo, né? Menos emocional, mais sã, mais racional e dentro do escopo mais entendendo o que é a democracia, entendendo o que é a política, que o Woody Harrelson é bem idiota em relação a essas coisas. E ela, quando conhece esse novo parceiro dele, que é o Justin Theroux, percebe as tendências dele nazistas, ela fica completamente horrorizada, enfim, a personagem dela também vai para esse tom mais naturalista, e quando estão os dois, o Woody Harrelson, ela e os filhos e tal, o núcleo familiar fica muito, muito interessante. O Justin Theroux, eu acho que ele realmente destoa um pouco, apesar de eu gostar muito dele. E ser muito, que é engraçado, é cômico, mas fica um negócio quase diferente ali, sabe? E quem vai para essa linha de interpretação e tá muito maravilhosa, mas também destoa um pouco, mas só faz um episódio, é a Kathleen Turner. Ela tá irreconhecível. Enfim, nem vou falar muito do personagem dela para não dar muito spoiler, mas é uma personagem que favorece um pequeno plot ali logo no segundo episódio, que vai interferir na condução de todas as coisas, enfim. E é ótima para uma série para entender o Brasil nos dias atuais, tá? Por incrível que pareça, uma história sobre o Watergate é uma série ótima para entender a confusão que está acontecendo no Brasil nos dias atuais. E talvez seja, em termos de status, assim, né, de uma coisa mais próxima da arte, menos entretenimento, das três a melhor série, assim, né? Eu acho que ela deve aí cumprir a carreira de prêmios, deve concorrer a alguma coisa, apesar de que não foi o sucesso que eles estavam esperando claramente, mas acho que deve concorrer a alguma coisa, enfim, né, com atores de cinema, enfim, eu acho que é uma série um pouco melhor. A segunda série é o The Good Fight, que é um spin-off do The Good Wife. Eu amava The Good Wife, curtia. Eu amo essas séries besteiras de tribunal, eu adoro. Mas a The Good Wife sempre, já dava para perceber que era um pouco melhor do que essas tipo Law and Order e similares, da parte pelo menos que se concentra em tribunal.
tinha uma questão de fundo política muito, muito interessante, né, com o marido lá da Alicia, né, que era aquele político também com uma ética duvidosa, que flertava ali com a corrupção, flertava ali com uma certa milícia, mas ao mesmo tempo era o melhor nome da política, né, porque os adversários dele conseguiam ser muito piores, enfim. E eu adorava The Good Wife, como tinha camadas, enfim, tem um dos episódios que eu não vou dizer o que acontece porque seria um spoiler muito maldade, mas eu acho que a minha série favorita é Mad Men, disparado de todas as outras, a segunda talvez Breaking Bad. The Good Wife não é nem a terceira, a quarta ou a quinta. Amo The Wire, eu sou fã, por exemplo, de Lost, acho que essas 4 são as que eu mais gosto, mas a The Good Wife tem talvez um dos episódios que eu acho que pra mim é top 2 ou 3 feito já em todas as séries, que é um que acontece uma coisa que se você vê a série sem acompanhar spoiler, você fica e mexe, e enfim, e a condução do texto, a interpretação é incrível. E a do Good Wife acabou, eles foram fazer The Good Fight. E enquanto estavam gravando o piloto, o que acontece? O inimaginável, né? O Trump vence. E aí eles até refazem alguma coisa de roteiro para adaptar isso, refilmam, inclusive, porque no piloto original era com a vitória da Hillary, e a série começa com... A gente vai acompanhar agora a personagem da Diane Lockhart, né, que era uma das sócias lá da empresa que a Alicia trabalhava. Ela logo no primeiro episódio, ela perde tudo, num esquema o dinheiro todo estava com um cara que fazia especulação e acaba sendo preso, porque o que ele fazia não estava nada no âmbito da legalidade, ele acaba perdendo dinheiro de maior galera também. E ela se vê, ela ia se aposentar, ia morar numa vila na Toscana, em Florença, sei lá, que era o sonho dela, e ela vê que ela não vai poder se aposentar. A galera do escritório dela, que era aquele mesmo escritório da Alicia, que tinha uns sócios bem escrotos, conseguem fazer um jeito de tirar ela, e ela se vê obrigada a trabalhar no único lugar que aceita ela, que é um escritório bem de causas assim, de casos e de causas militantes com a questão negra. Um escritório onde os sócios todos são afro-americanos, entre eles o Delroy Lindo, que é um ator que eu acho espetacular, e nessa série ele tá espetacular. Enfim, e aí tem essa coisa mais militante na série, que é muito interessante, mas o interessante, que é o que eu quero falar aqui, é que apesar deles terem pensado em fazer esse spin-off sem nem saber que Trump iria ganhar, com Trump ganhando, eles absorvem isso, e isso contamina muito a própria história da Diane Lockhart, porque ela começa a entrar num vórtice assim de delírio mesmo. É como se... E quando ela se percebe disso, isso é tratado como se fosse, sabe, um trauma pós-guerra, que eles têm muito lá? E aí eles chamam isso de trauma pós-Trump, né? Que as pessoas ficam todas meio que num estado que não é normal, as coisas meio que até como elas entendiam de normalidade, de como a vida é tocada, dos valores, da ética, ainda mais dentro do direito, do que é verdade, o que é mentira, da fake news, tudo isso, a normalidade disso, né, e a perversidade também que tem, né, nessa pulsão de morte desses regimes protofascistas, tudo isso deixa você num estado quase meio que delirante, assim, né? E aí ela começa a ter pequenas alucinações até dentro desse contexto. Ela começa a ver notícias do Trump na TV que meio que não existe, ela começa no meio
tribunal a ter acessos de raiva, de raiva não, de raiva ela tem mesmo, mas de riso. Ela tem uma janela no escritório dela que ela olha, e do outro lado ela começa a ver umas imagens de um cara com uma máscara de Trump transando com mulheres, sabe? Enfim. E isso vai acontecendo com ela ao mesmo tempo que acontecem coisas práticas. Por exemplo, o Partido Democrata, dentro da série, está fazendo uma espécie de licitação com várias empresas de advocacia que têm viés abertamente progressistas para ver qual empresa eles vão contratar para poder dar seguimento ao pedido de impeachment do Trump, né? Na série tem uma historinha paralela que acontece, e a empresa deles, naturalmente, é uma das que está competindo. Enfim, tem a coisa prática real da coisa do Trump acontecendo, como nisso, mas tem esse outro aspecto, essa história 2B, desse delírio da Diane, que vai ficando, as coisas vão ficando cada vez mais loucas, assim, em certo momento. E é muito interessante que aí, eu vou falar do filme brasileiro agora que eu queria comentar, que é o Marte 1, né? Olha que engraçado, The Good Fight me lembrou muito Marte 1, que é o personagem da mãe do Marte 1, que tem exatamente isso, né? O Marte 1 começa com a vitória do Bolsonaro e como o humor dos tempos vai afetar essa família de classe média baixa, compostas por pessoas pretas, né? Um pai, uma mãe, uma filha jovem adulta e um garoto pré-adolescente. E é engraçado que toda a publicidade no Marte 1 e o próprio, né, o plot, né, assim, o mote principal, né, que é a história do garoto que quer ser um astrofísico para poder em 2030 ir para Marte e tal. Então, todo o marketing desse filme acabou ficando muito centrado na cara desse garoto, né? Daquela cena dele olhando para o céu e Marte vermelhona, né? Esses são os símbolos imagéticos que eu acho que quando se fala do filme se pensa. Mas eu acho a personagem da mãe a mais interessante de todas, né? Dentro da história em si, todos os personagens têm mais ou menos o mesmo peso, né? O garoto não é o personagem principal, apesar do fio condutor talvez ser esse, ou que é o que gera o nome do filme. E lá no final, na última cena, que é belíssima a última cena, né? Chega nesse lugar, né, da família, enfim, aceitando que a aspiração desse menino não é ser um jogador de futebol, mas é virar um cientista, e conseguindo, enfim, incentivá-lo, para encorajá-lo para isso e aceitá-lo para isso, mas ao mesmo tempo a última cena, o último plano é o da mãe conseguindo dormir, né? Porque durante os acontecimentos do filme ela vai sendo privada, inclusive, de sono, ela não consegue mais dormir e ela vai tendo esses delírios meio de horror, né? Que o primeiro gatilho é quando ela tá comendo um pastel numa lanchonete e rola uma pegadinha dentro da lanchonete de um cara que entra chorando, dizendo que perdeu o emprego e que vai se matar, e joga uma bomba, e aí ela acha que vai morrer, e na hora que a bomba estoura era só uma pegadinha de televisão. E isso já acontece num ambiente super meio, no filme, como se quase fosse um sonho, um delírio, apesar de acontecer de fato na história, né? E isso vai ser o gatilho para ela ter percepções da realidade que se assemelham muito às percepções da realidade que a Diane Lockhart vai ter lá no Good Fights. E aí eu achei muito gozado isso, de que falando de Trump nos Estados Unidos, e dos tempos Trump nos Estados Unidos, e falando dos tempos Bolsonaro no Brasil, como uma personagem branca, rica, liberal, democrata, advogada de Chicago, né, de uma certa elite intelectual financeira que meio que faz parte, né, de uma elite até do mundo, assim, lá, mas que tem valores democratas, é completamente anti-política de extrema-direita, etc. e tal, vai se aproximar com essa percepção de realidade que essa personagem brasileira da periferia de Belo Horizonte, negra, dona de casa ali, como essas duas personagens se aproximam, e das duas maneiras é muito realista.
porque eu acho que, bem ou mal, tanto nos Estados Unidos, não duvido, como aqui no Brasil, foram sensações de horror, de terror, que a gente acabou vivendo, né? E que eu acho que é muito bem explicitado na maneira como essa personagem se comporta no Marte 1. E a terceira, o vídeo já tá ficando enorme, a terceira série que eu vou falar, essa é adolescente, ficção científica para desligar o cérebro, boboca, eles teorias que pseudocientíficas que eles tiram do bolso e de repente uma vacina, um antídoto, uma solução, uma cura, fala 3 ou 4 palavras difíceis, científicas, junta uma com a outra no mesmo período, vai para o laboratório, coloca umas coisas, uns líquidos, numas pipetas, o negócio explode, pum, num episódio de 40 minutos, em 15 foi resolvido aquele problema dessa forma. É uma refilmagem de uma série também adolescente que foi feita lá no final dos anos 90 e início dos anos 2000, chamada Arquivo Roswell, onde era uma série com adolescentes numa high school e 3 adolescentes descobrem que eles são alienígenas, que foram abandonados crianças, e eles meio que vivendo entre os adolescentes normal e tendo dramas de adolescente normal numa high school, numa cidadezinha pequenininha. Em Roswell, né, que é onde em 1947 suspeitas caíam um disco voador e até hoje forças obscuras do governo dos Estados Unidos escondem, tem milhões de teorias conspiratórias em relação a isso, né, isso de fato acontece, tem toda uma mística naquela cidade. E aí mais de 20 anos depois se faz uma refilmagem dessa série, que na verdade é baseado numa série de livros também para adolescentes. Agora são os mesmos personagens, eles já estão adultos, então os que eram adolescentes alienígenas já são adultos, um tá na polícia, o outro é um perdido na vida que é mecânico, mas mora num trailer. Enfim, a outra é casada, é super apaixonada e faz uns eventos, mas é bem mulher de um cara bem sucedido, assim, da cidade pequenininha, onde todo mundo se conhece. O policial é apaixonado por uma menina que volta para a cidade depois de muito tempo, e eles são apaixonados desde a época de escola. Que nessa série, na série original, essa personagem era norte-americana e tal, e trabalhava na lanchonete do pai. Na versão atual, existe essa lanchonete, a menina volta para a lanchonete para encontrar com o pai, mas ela já é uma pesquisadora tipo picona, que é ela que vai ser essa cientista que descobre tudo assim para solucionar os casos. Sendo que o pano de fundo é o seguinte: ela é filha de mexicano, o pai é mexicano ilegal, ainda não conseguiu tirar o green card, e eles estão com mais medo do que nunca por conta das políticas de construção de muro, de expulsão de pessoas que moravam há muitos anos nos Estados Unidos e eram estrangeiras, mesmo filhos, né? Teve a coisa de que filhos de imigrantes, mesmo se nascessem nos Estados Unidos e já tivessem 20, 30 anos, tivessem estudado, tivessem com carreira, alguns foram deportados, né, porque os pais chegaram lá ilegais, então mesmo eles tendo nascido em solo americano, foram deportados, enfim, e eles vivem esse medo. E aí é muito interessante o paralelo que faz dos alienígenas mesmo, que tem o medo ali de, naquela sociedade pequenininha, ser alienígenas, ser descobertos e serem expulsos, e serem rechaçados, serem assassinados, e essa família mexicana que passa pelos mesmos medos. Até porque tem a irmã dessa personagem que, enfim, lá pelas tantas vai se descobrir o que aconteceu, que tem a ver com a história desses alienígenas, mas ela morreu num acidente de carro, onde no mesmo carro tinha outras 2 meninas, as 3 estavam drogadonas, eram adolescentes, ela tinha problema com drogas, a irmã, mas por ser mexicana ela vira grande bruxa daquele lugar. Então até os dias atuais grupos extremistas da cidade vão lá, jogam pedra, colocam fogo na lanchonete, aí eles reconstroem, enfim. E aí é muito interessante que a série toda, é muito abertamente falando que tá mais difícil porque é o Trump, e sempre relacionando com esses alienígenas que não podem ser descobertos, porque se eles forem descobertos, o que acontece? E aí tem, por exemplo, o cara do exército que mora lá,
e que a família dele historicamente participa desde 1947 do modo, né, de prender alienígena, de o que faz com alienígena, e eles acham que os alienígenas são a maior ameaça que pode ter, então se tiver qualquer suspeita de alienígena tem que ver, matar logo antes de perguntar, usar a violência neles antes que eles usam com a gente, e eles falam que eles são defensores da família e dos Estados Unidos, e é muito interessante como a série coloca isso, né, porque eles são os vilões, eles são os crotésimos, e eles são ali o símbolo de poder institucional, de certa maneira, e são esses homens de bem, mas que estão ali para fazer mal para esses alienígenas que são os bonzinhos, né? Os alienígenas só querem ficar de boa ali, querem ser uma pessoa como outra qualquer, vivendo nos Estados Unidos e se descobrir da sua origem, o que eles estão fazendo ali, por que eles estão ali, mas sem ser necessariamente uma ameaça, né? E eles amam, eles se apaixonam, eles se conectam com pessoas, enfim. Um desses caras do exército, que é o Mauzão, tem um filho que já é adulto também, que é veterano de guerra, voltou, teve uma perna amputada, mas que é gay, e o menino nunca foi aceito, e aí ele se junta aos alienígenas e vira um cara do bem, entendeu? Todo... Enfim, a série é bobona, os diálogos, é muito novelinha, apesar deles serem adultos, é muito adolescente, mas é muito interessante, que é uma maneira de ver os tempos do Trump, né, nos dias atuais. E assim, no Brasil, eu confesso que eu não estou vendo muitas coisas tão relacionadas a isso, com os momentos Bolsonaro. Assim, eu sei que audiovisual no Brasil é muito mais difícil de se fazer, não tem uma indústria consolidada como tem lá. Eu confesso que eu não acompanho mais televisão tipo novela e tal, como eu já acompanhei, mas eu sei que a Globo tem vindo com obras bastante atualizadas em termos, sobretudo, de representação e representatividade, mas eu desconfio que não esteja colocando tanto o dedo na ferida como eles estão colocando, né? E mesmo em cinema, tem obras, sim, que se passam dentro desse mal-estar, mas desconfio que também não seja feito com a mesma... Fora o Marte 1, que é óbvio, né? Tem o Bacurau, né, que foi realizado até antes, mas que também traduz muito desse mal-estar, de uma maneira muito simbólica, mas traduz muito, e inclusive mostrando pra gente uma possibilidade de ressurreição mesmo, né, e de resistência, mas de uma maneira muito figurativa e simbólica. Enfim, tem ótimos vídeos, inclusive da Renata Asi aqui no canal, analisando melhor Bacurau, recomendo vocês assistirem quem não viu. Mas fora esses dois, eu também não estou muito atualizada não, mas não sei. Não sei. Tem filmes sim que se passam nos dias atuais e tal, mas eu não sei se tem essa pegada de analisar mesmo, porque esse Roswell, New México, é boboca, série, mas a análise que ela faz dos tempos loucos de Trump e das pessoas enlouquecendo e do que seria certo defender é muito óbvio, né? Mesmo dentro de toda a simbologia da série de ter alien, coisa e tal. E eu não sei aqui no Brasil. Não sei aqui no Brasil em termos de audiovisual. Em termos de teatro, em contrapartida, nas últimas semanas eu vi coisas incríveis, e todas estão nesse lugar. E aí eu acho que fico muito feliz. Talvez no cinema não esteja acontecendo porque justamente seja difícil fazer, mais difícil fazer cinema no Brasil, né? É muito tempo para se conseguir a verba, enfim, não é todo mundo que quer que consegue, enfim. Mas eu tenho visto coisas muito legais no Teatro Riachuelo. Estava até muito pouco tempo atrás, e se voltar, por favor, vejam, que é imperdível, 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 a peça Museu Nacional, que é um musical, grandioso musical, e que fala disso, de ter pegado fogo aquele museu nos tempos Bolsonaro, entre outras coisas, fala muito da nossa história, que tem de coisa boa e que tem de coisa ruim. Imperdível.
Tem essa peça aqui do Rafael Souza Ribeiro, que vai voltar agora dia 8 de julho, acho que no Glaucio Gil, e tá fazendo umas lonas também, que é um monólogo, que também é super figurativo, assim, simbólico. Ele se passa numa ilha distante, onde vive a tartaruga mais velha do mundo. Essa ilha é real, essa tartaruga é real, mas ele faz uma história meio realismo fantástico, que eu não vou contar mais porque senão vai dar muito spoiler, mas esse personagem também se chama Jonathan, ele cuida da tartaruga e é um monólogo desse personagem, e como é sobre isso, e como aponta o dedo na ferida nesses lugares que eu falei aqui, nos mostrando uma realidade muito louca do que a gente está vivendo e de repente pensando possibilidade de sair dela. Uma outra peça que eu vi, que foi numa apresentação num festival, essa já esteve em cartaz, eu acho que nem tem previsão, mas caso volte ou vá para a tua cidade, se você não esteja no Rio, se chama Pança, da Cecília Ripoll, que é também uma coisa, se passa num passado, numa cidade fictícia, num passado muito distante, de um escritor que vai escrever um livro e todo mundo na cidade fica viciado naquele livro, mas começa a rolar brigas entre as pessoas de o que o livro quer dizer, e cada pessoa lê de uma outra maneira, de uma maneira diferente, e aí chega o rei e quer impor que o autor diga a verdade, qual é a verdade do livro, e vira uma grande confusão. Fala muito de como a informação corre nos dias atuais, das tretas, assim, contando a história desse lugar. Fala muito das tretas de internet que a gente se mete e qual é o sentido disso e por que isso está acontecendo nos dias atuais. Esse rei flerta ali com esse ambiente bolsonarista que a gente também está vivendo louco. É muito, muito interessante. E o espetáculo de dança Zona Franca, esse da Cecília Ripoll, da Alice Ripoll, a Cecília Pança, Zona Franca da Alice Ripoll, que é dança, só dança, não tem historinha nenhuma, mas também é sobre hoje. É sobre o horror. Aí é mais são dançarinos negros dançando ali com seus corpos, suas potências, e tem de tudo ali. Desde do horror pelo qual esses corpos muitas vezes se vê obrigado a passar, a celebração da dança, do passinho, enfim. Mas também fala muito, naturalmente, dos dias atuais, e de como esses corpos estão resistindo nos dias atuais diante de toda essa loucura. Enfim, tem um momento lá com o hino nacional que na sessão que eu fui foi aplaudido enquanto acontecia, que é maravilhoso. Teatro é bem mais difícil, né? Mas caso qualquer um desses espetáculos passe aí pelo seu radar, recomendo fortemente. Talvez recomende mais esses espetáculos do que todas as séries que eu falei aqui. Marte 1, naturalmente, né? Mas eu acho que esse todo mundo já deve ter visto. E essas séries, cada uma em seu lugar, também vale a pena dar uma olhadinha, tá bom? É isso, gente. Mais um vídeo enorme, mas falei bastante coisa e acho que dei conta sobre tudo que eu queria falar. O próximo vou tentar daqui a 15 dias, não prometo, tá tudo muito, 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 muito corrido, mas em breve eu tô de volta. Tchau!